Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Tiago, Maíra, tudo bom, queridos? Vamos esperar aí mais um minutinho para começar. O menino do suporte pediu para avisar de novo vocês para fazermos, por gentileza, a preenchimento no chat para ter a presença, tá bom? Não esqueçam, por favor. Ainda é pelo link, professora? Oi? Ainda é pelo link do formulário ou é só colocar o nome no chat aqui? Não, é o formulário próprio, viu, Maíra? Porque é o formulário próprio que daí já vai direcionado, já vai direto para o sistema de registro de presença, tá? Ah, tá. É que eu... agora apareceu. Obrigada, Bruno. Imagina. Nesse link aqui, deixa eu abrir, ó, salva automaticamente. Só abrir e preencher, certo? Todo mundo a postos? Eu quero saber quem está animado hoje já para a telepresencial, para a sustentação oral, quem que está afinado, todo mundo preparado? Animado, Bruno? Então é o seguinte, qual é a minha sugestão hoje? Primeiro, boa noite. Ontem esclarecemos todas as dúvidas teóricas, né, que eu me preparei, também as dúvidas que vocês tiveram, conversamos sobre os acertos, sobre os detalhes que precisam ser melhorados nas sustentações orais, nos recursos ordinários, e falamos, hoje eu vou explicar a rotina das sessões, vamos falar do regimento interno do TRT2, e vamos partir para a prática, já que o nosso curso é upgrade da advocacia perante TRT. Então, é realmente dar subsídios para vocês treinarem e poderem evoluir no nosso no desenvolvimento da advocacia perante TRT. Então, já falamos ontem, apenas para fazer o link, hoje, o recurso ordinário é o nosso recurso por excelência, é o recurso que devolve ao tribunal todas as questões que foram debatidas pelo primeiro grau, então é a devolutividade ampla, é a última instância para apreciação de provas, já que existe súmula, né? Nós temos súmula do TST, no sentido de que não cabe reapreciação de provas em sede de recurso de revista. Portanto, toda essa matéria no tribunal, ela será revisitada. Então, o relator vai reexaminar a ata da audiência, se foi degravação, vai ouvir as gravações, todas as questões atinentes à prova produzida e o que foi articulado será abordado aqui no TRT. Só um minutinho, por gentileza, que eu vou acionar uma coisa aqui para melhorar o sinal da internet. Só um minuto, por favor. Então, Ana Luz, já estamos... Sinal tá bom, o som tá bom. Ana Luísa entrou agora, Luciana também. Então, nós estávamos falando, né, sobre a sustentação oral, a Delson também, entrando sobre a sustentação oral, sobre a importância de nós nos prepararmos através de sessões telepresenciais, a partir do provimento da presidência do nosso tribunal, aqui do TRT da 2ª Região, nós temos agora 3 modalidades de sessão de julgamento de recursos no nosso TRT. Nós temos a modalidade virtual, a telepresencial e a presencial. Mas já foi consignado que, a partir do dia 12/6, as novas designações, tudo em sessões de julgamento presenciais. Então, vocês vão voltar àquele convívio aqui na 2ª Região, nas sessões presenciais. O regimento interno nosso é o mesmo,
no sentido de que a sustentação oral é de 10 minutos, e, se o caso for complexo, pode pedir mais 5 minutos. Geralmente, 10 minutos é suficiente para a sustentação oral. Também faculta o nosso regimento interno que o presidente da turma, que está presidindo a sessão, solicite ao relator que antecipe sua sugestão de voto. Então, o relator vai dizer, minha sugestão de voto é conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso do reclamante e dar provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir a condenação e indenização de dano moral. Aí você está pela reclamada. Você está sustentando pela reclamada. O RO do reclamante, ele já foi negado o provimento. O teu RO da reclamada, você já conseguiu essa parte relacionada ao acolhimento parcial. Então, antes de mais nada, um tema que eu gostaria de deixar registrado para vocês é nunca abram mão da sustentação oral na incerteza, porque o relator ele pode ter dado, né, Ana Luísa, o voto a seu favor, mas se o revisor e o terceiro votante votarem contra você, você vai perder aquele voto, aquele processo, aquele recurso. Então, qual é o posicionamento? Quando o presidente da turma chegar para a Luciana e falar, doutora, tem interesse na sustentação após ouvir a sugestão de voto do relator? Aí a Luciana deve dizer, excelência, se houver pelo menos uma convergência, eu abro mão da sustentação. Aí o presidente vai, como voto revisor, acompanha o relator. Aí, neste caso, você pode abrir mão da sua sustentação. Agora, se não for aberto o voto do relator, ou se o presidente da turma falar, doutora Luciana, eu não posso passar para informar o resultado dos demais votantes, você tem que sustentar, Luciana, porque na dúvida é melhor você sustentar, porque se você abrir mão e é o recurso, muito embora o relator tenha sido a seu favor, os outros dois votarem contra, você fez a sua sustentação oral. Hoje, durante a sessão de julgamento, né, que começou às 13 horas e foram 70 processos, uma sessão bem longa, eu queria ter podido filmar, que claro que a gente não pode, mas foi transmitida pelo YouTube, para vocês verificarem, inclusive para quem não tem experiência em sessão de julgamento telepresencial e quer ter essa experiência, vocês têm as sessões, ficam gravadas no YouTube, e aí elas sobem para o YouTube. Então, você tem acesso ali para examinar as sustentações orais e até pensar, né, Lucas? Olha, esse colega andou bem na sustentação, ou, olha, essa sustentação aqui eu teria ido por outro caminho. Então, tudo isso é muito importante para você ir formando sua base, né, para poder preparar adequadamente quando chegar a sua hora de fazer a sustentação oral. Hoje nós tivemos na pauta muitos casos envolvendo doença profissional, impugnação a laudo, interpretação de laudo. Então, as sustentações orais foram bem importantes, como processos de banco, que com enquadramento no 224, parágrafo 2º, que são temas reiterados recursos aqui no TRT nosso e nos demais também. Acredito que nós já demos aí 10 minutinhos, que o pessoal já está entrando, então eu queria propor para vocês o seguinte, eu separei aqui, pedi até ajuda para o gabinete da doutora Ivani, né? Nós separamos 5 recursos ordinários, exemplos, né? Tiramos o nome das partes, obviamente, são processos que já foram publicados, os acórdãos, para que não haja nenhum tipo de conhecimento prévio do resultado, e eu queria passar para vocês
e vocês prepararem a sustentação oral. Todo mundo se habilita? Ana, tudo bem? Tudo bem, Vamos fazer? vamos lá. Tá. Quem quer fazer? Então, assim, eu vou ser a presidente da turma, vou acumular a função de presidente da turma e de relatora. Alguém quer ser revisor e terceiro votante, quer atuar como desembargador, ou todos vão de sustentar? Eu prefiro que vocês sustentem. Aí o revisor e o terceiro votante a gente faz imaginário aqui. Pode ser? Tá bom. Tá. Pode ser. Então, tá bom. Então, quantos vão sustentar? Adelson, Presente. Bruno, Ana, Maíra, vai? Professor, eu posso só assistir hoje? Pode, claro. Porque eu só fiz uma sustentação oral na minha vida. Quer ser revisora? Ah, pode ser. Então, a Maíra vai ser desembargadora revisora. Tá bem, obrigada. Adelson vai ser terceiro votante, vai ser desembargador ou vai advogar aqui? Deixa eu experimentar, professora, como terceiro votante. Tá. Então, a Adelson vai ser terceiro votante, ok. Então, vamos sustentar. Vai ser a Ana, Bruno, quem mais? Luciana? Então, eu não costumo fazer a sustentação oral. Então, eu não tenho, assim, uma prática de... Então, mas vamos tentar aqui, que aqui Eu também nunca fiz, pessoal, mas vamos lá. vamos Nem tentar. me julguem. Se me tirar um palpite, eu acho que a hora é essa de tentar acertar ou errar. É claro, vamos tentar, Luciana. A primeira vez que eu fiz, meu chefe estava olhando, então... Ixi, aí é difícil. Então, vamos lá. Luciana, sim. Ana Luísa, sim. Bruno, sim. Adelson vai sustentar ou vai ser terceiro? Terceiro, professora. Terceiro. Quem mais? Maíra, revisora. Tiago, vai sustentar? Boa noite, professora. Hoje eu vou eu vou assistir também. Eu preciso da prática, né? Tá bom. Tem aqui mais duas pessoas. É a Damares. Vamos sustentar a Damares? Acho que deu uma microfonia aí. É que eu tô na caixinha, no alto-falante, na caixinha. Vai sustentar, Damares, ou vai aguardar? Eu vou só assistir, eu nunca fiz sustentação também, sou novata. Tá bom, querida, você que O manda. Bruno já fez, Bruno? Se você já fez, puder começar, te agradeço. Olha, jogando pra cima de mim. Não, mas vamos pra cima. Cadê o Tiago? Tiago, vai, Tiago. Vamos tentar, Tiago? Professora, realmente Vai ouvir? vai ficar difícil para fazer hoje, viu? Tá bom, Acho que não tem realmente problema. não vai ser mais para assistir mesmo. Desculpa. Tá ótimo. Não, querido, imagina, não precisa se desculpar, o que é isso? Aqui tem mais duas pessoas que eu não estou vendo o nome aqui, estou vendo só uma fotinho aqui. Quem mais eu não chamei? Com S aqui. Quem mais? Deixa eu ver aqui no chat com todos. Então, vamos olhar aqui. Adelso, Ana, Bruno. Quem mais? Adicionar pessoas. O S aqui, quem é, queridos? Que eu não estou vendo quem é. Todo mundo foi chamado? Tem alguém aqui que eu estou até com... Do lado do Adelso, aqui a fotinho. Um rapaz aqui. Não? Seu nome. Então, vamos lá. Professora, acho que esse S é suporte ESA. É o suporte, é isso mesmo. Estou acabando de ver aqui. Então, vamos lá. Vamos passar os recursos. Então, vou escolher os recursos. Vou encaminhar por e-mail, tá?
para facilitar para vocês. Vamos lá. Vou passar os e-mails, e aí eu vou mandar os e-mails e vocês vão preparando. Podem contar com a minha ajuda para preparar a sustentação, tá? E os outros colegas também eu vou mandar para todo mundo os recursos. Podem passar os e-mails. Luciana, pode falar, querida. Qual é o seu e-mail? Luciana Battazza, Battazza, sobrenome. Luciana Battazza, com 2 T's, né? 2 T's e 2 Z's. É Gmail? Gmail.com. Gmail.com. Ok. Próximo, Bruno. O meu é Bruno Melo, com L só, Uhum. @adv.obsp.org.br. Ana, por favor, Ana Luísa. Ana Luísa com Z, tudo junto. Tá, ok. Cruz. Uhum. Ponto Abramovicius. ABRA. Ah, tá aqui. Tá, é. Abramovicius. @gmail.com. Ok. Eu já vou mandar para vocês 3 para não sobrecarregar, tá bom? Então, vamos lá. Luciana, quem que vai ser o primeiro? Vai ser o Bruno? Vamos lá. Então, para você fica o RO1. Para a Luciana quer ser a 2? Pode ser, Lu? Posso ser. Luciana a 2, Luciana a 2 e a Ana Luísa a 3, tá bom? Ok. Já mandei o e-mail para vocês. Agora vamos entrar aqui para mandar para os outros colegas. Vamos lá. Para sustentar, Luciana, Luísa e Bruno. Tem mais alguém que vai sustentar? Tiago vai aguardar, Adelson vai ser o terceiro votante. Maíra, vai sustentar, Maíra? Não, é revisora. Revisora, acompanha a relatora. Damares? Tá, então eu vou passar para vocês todos os recursos que eu separei, tá bom? Para vocês irem, enquanto eles estão preparando a sustentação oral, vocês vão trabalhar junto comigo, vocês vão ler os recursos, quem não está preparando a sustentação, e já anota o que vocês concordam, o que vocês não concordam, e se conseguirem, já vão fazer um memorial, tá bom? Ok. Então, vou lá, vou passar por e-mail de vocês. Então, vamos lá. Me passa o teu e-mail, Tiago. Contato Guerra Prado, Contato Guerra Prado, @gmail.com. @gmail.com. Ok. Maíra. É Maíra com Y. Peraí. Contato guerra@gmail.com. Então, Maíra com Y, pois não? Underline. Uhum. ROST. SP? Não, ST de tatu. Aham. @hotmail.com. Uhum. Certo. Damares, por favor. Eu mandei no chat. Já peguei, querida. Eu já tinha teu e-mail. Não, é outra Damares aqui. Então, peraí, querida, deixa eu abrir aqui o chat. Se você quiser falar para mim aqui. É Damares com I, Uhum. KEL, damareskel, @gmail.com. Tudo junto. Ok. Agora temos o Adelson. Adelson Filho, tudo junto, Uhum.
Uhum. luciana.advocacia@outlook.com. Coloquei todo mundo já, pessoal? Vocês que vão sustentar, receberam o recurso? Sim, recebi já. Receberam? Ele também. Então tá, ótimo. Agora vocês vão me certificar se receberam todos. Eu recebi também. Então, Luciana, sim. Luciana, ok. Ana Luísa, recebeu, querida? Já disse que sim, né? Recebi, professor. Bruno também? Recebi sim. Tá tudo Tá. ok. Agora, os outros que não vão sustentar, que são Tiago, Adelson, Maíra e Damares, vamos fazer os memoriais, tá bom? Sim, senhora. Estou aqui à disposição de vocês. São 19h20. Quanto tempo vocês querem para preparar a sustentação e os memoriais? Só uma pergunta. Pode falar. Os memoriais teria que escrever porque eu estou sem notebook. Teria que apresentar, enviar para você, para a professora corrigir? Como que seria? Se você quiser, se você tiver sem, filha, você pode escrever à mão, depois você digita e me manda. Tá bom. Mas aí, na hora de você vai, eu vou dar a palavra para você, você vai sustentar aí o seu memorial, tá bom? Não é hoje, né? Não, hoje. Hoje? É. Eu te ajudo, Damares. Qual que você vai fazer, querida? Deixa eu ver aqui se eu recebi no e-mail. Só um minutinho. Escolhe aí um que eu faço junto com vocês. Teve Tá. um e-mail que voltou, peraí. Foi o teu que voltou, filha? Foi o meu? É Damares com I. Peraí, deixa eu abrir no chat aqui. Eu coloquei no chat. Então, peraí, deixa eu abrir o chat. Tá, já estou te mandando. Beleza. Vou escolher um para você fazer, tá, Damares? Tá bom. Ou você quer escolher? Eu mando Não, pode todos pra escolher. você. Eu mando todos para você e você escolhe, tá bom? Tá. E aí eu ajudo você a fazer. Tem Tá problema bom. nenhum. Professora, Oi, bem, pode perguntar. eu faço os memoriais de desses ROs, né? Isso. Tá. Escolhe o que você quiser, tá bom? Tem um aí que é bem grandão, acho que tem 57 páginas. Nossa. Tem bastante material. Professora, ainda não recebi seu e-mail. Você é o Adelson? Sim, senhora. Vou mandar, peraí, de novo. Vê se a Damares recebeu, Damares. Também não. Não? Então, vou mandar de novo. Então, vamos lá. Recebi sim. Acabei de receber. Então, tá. Então, deixa só... Adelson Filho, advocacia... Ponto. Isso. Adelson Filho, ponto advocacia, arroba... Eita, Patrícia, coloquei faltou um O aqui. Adelson. Agora foi, Adelson. Perfeito. Deixa eu ver aqui se eu recebi, professora. Tá. São 19h24. 20h30, a gente começa? Pode ser? Por mim, tudo bem. Pode ser, pode ser. Damares, se você quiser, eu vou colocar no chat meu telefone. Quem quiser me ligar, a gente conversa só entre nós, porque assim não atrapalha os outros, tá bom? Beleza. Aí a gente pode ir fazendo juntos aqui. Quem quiser que me ajuda. Anotaram aí?
Sim, sim. Então, Damares, se você quiser me anexa no WhatsApp, se vocês quiserem me anexar, seria bom até a gente fazer um grupo, mas depois a gente vê isso. Que a doutora Ivani já me falou, cadê o grupo? Quem tiver dúvida, escolhe o seu RO para fazer os memoriais e pode mandar o WhatsApp para mim, que eu vou ajudando. É a mesma coisa quem for fazer sustentação, tá? Estou com todos os recursos aqui abertos, é só perguntar. Só me fala, Luciana, os 3 que vão sustentar, qual que vocês escolheram? A Luciana ficou com o número 1, a Ana com o 2 e o Bruno com o 3, correto? Para não ter chance de... Acho que era o inverso, não é? Ixi, eu já comecei a fazer o 1, peraí. Não, acho que é o contrário. Eu sei que fazer peito. eu era o 2, né? A Luciana é qual, querida? O 2. O 2. O Bruno, 1. E o Bruno, 1, né? Isso. Tá bom, perfeito. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer coisa, estou aqui, hein? Obrigado. Eu acho que terminei aqui. Tá sem som. Desculpa, querido, se rascunhou ou digitou? Eu digitei. Quer mandar para mim? Opa, peraí. Mandar no WhatsApp, né? Ou no e-mail, que você precisar, que eu já vou lendo e já te respondo. Tá bom. Do jeito que você preferir. Recebi, tá, Bruno? Tô olhando. Obrigado. Tô te mandando, tá, Bruno? Tudo bem. Aí você vê se você concorda com as observações que eu fiz, tá? Tá bom. Mas alguém terminou e quer me mandar, pode mandar. Professora, só uma salva, o envio vai ser pelo e-mail mesmo, pode ser? Pode, A querido. resposta? Eu já Tá, corri ok. e já te devolvo, Ok. tá? Mas alguém terminou, quer me mandar, além do Bruno? Estou terminando o desfecho, doutora. Já estou mandando. Tá bom, Maíra. Eu aguardo. As sustentações orais que estão sendo corrigidas? Sim, memoriais também, o que você quiser me mandar, pode mandar, Luciano. Então, eu estou achando meio difícil para fazer, porque eu, sim, memoriais eu faço, mas sustentação oral eu não costumo fazer. Eu estou lendo lá, vendo tudo, mas não Assim, escrevi, o Bruno fez só os itens, né? Como ele abriu e os itens que ele vai destacar. Se quiser fazer assim, se você não vai fazer um script, você já vai direto para a sustentação, também pode, Luciana, você que manda. Professora, uma dúvida. Pois não. Como é que você descobre se é juiz convocado, se é desembargador? Na dúvida, fala que é desembargador. Tá bom. Porque quem não é, que nem eu, não sou juíza convocada, mas aí se chama desembargador, fica todo feliz. Ah, então tá bom. Mas tem na lista do tribunal, tem os que são desembargadores, tá? Porque vem aquele número do processo e vem um número do lado, né? Que é tipo Vem. uma ordem, Mas não é? aí você vai na lista dos desembargadores do tribunal, aparece todos. Tá Os bom. que não estão ali são juízes convocados. Tá bom. Obrigado. Nada. Já recebi, tá, Damares? Estou lendo aqui. Luciana, quer ajuda? Eu quero, porque é difícil fazer. E eu descobri uma coisa lendo a peça dos outros, viu? Muita referência a número de página, é enorme, vai, volta. Mas também é bom a gente ver o dos outros para ver como tem muita gente que erra também, né? Como é difícil, quando a gente escreve e a gente lê, é mais fácil. Quando a gente escreve o que os outros, quando a gente lê o que os outros escreveram, fica bem mais difícil. Claro. Essa peça aqui é bem grande, tem
laudo, tem tudo aqui, né? O teu é aquele que tem 50 páginas, né? É. Você viu que ali o recurso usou Visioló, você viu? Transcreveu. Pode falar. Então, eu vi que está bem colorido, bem Isso. destacado, tudo em vermelho. Esse é o Visioló, então. Você usa de recursos de grafia, né, de coloração, para destacar o que você quer de principal, usa setinhas. Aí tem alguns advogados, Luciana, que fazem links, hiperlinks, QR Code, você aperta o link, ele já vai direto para a página do processo. É muito interessante. Isso aí deve ser bom, gostei disso, de link, É hiperlink. ótimo. A doutora Erotilde, que vai dar aula amanhã, ela dá aula de Visioló. Se vocês quiserem, eu peço para ela amanhã explicar para vocês como usar o Visioló no recurso. Eu quero. Eu quero também. É muito boa. Vocês vão adorar. Aí ela vai orientar vocês. Mas vejam como é bem didático essa forma de escrever com o Visioló, né? Professora, nós estamos utilizando na empresa que eu trabalho o Visual para fazer contratos. E assim, é muito positivo o feedback, porque acho que a ideia do Visual Law é facilitar o entendimento, né, do que está sendo dito. Então, para as pessoas leigas, principalmente, faz muita diferença quando ela bate o olho e, teoricamente, lê um documento jurídico, ela entende mais, ela absorve a informação e fica uma coisa muito mais clara. Sim, mas para nós da área jurídica também, né, Ana? Nossa, você vê um recurso quando tem Visioló, ele facilita muito. E eu vejo, viu, Luciana, ainda pouca utilização, viu, filha? Pouco. Eu fiz uma defesa de uma ação coletiva em que eu aleguei prescrição. Então, eu fiz uma linha do tempo mesmo, no Canva, né? E isso foi essencial para a juíza já aplicar na audiência mesmo. Sério, Ana, que legal! Então, você fez curso de Canva ou você aprendeu, tipo Rui Barbosa? Foi. Está sendo na raça, professora. Que legal, menina. Então, Luciana, não se impressiona em entender tudo. Faz aquilo que você, o principal, porque eu tenho um processo bem grande, que tem vários detalhamentos, você tem questão de cerceamento de defesa, tem ausência de esclarecimentos, diferença salarial, correto? Correto. Aplicação das convenções coletivas, diferença mas salarial. Não, você, nesse caso, você só vai recorrer daquilo que você suporta. Aí é um recurso, ele está colocando tudo que ele perdeu, né, e que ele está recorrendo. Mas algumas coisas são matéria de direito. Então, você, na sua sustentação oral, você fica forte naquilo que você tem 10 minutos, naquilo que é fático, né, que é preliminar. Então, aqui você tem a questão do cerceamento de defesa, né, ausência do esclarecimento do perito, contradições do perito, porque essa parte de diferença salarial para aplicação de convenção, essa parte eu entendo que é matéria de direito, aí você não vai queimar sustentação oral para falar nisso, né, porque você vai em cima do cerceamento de defesa, do dano moral e material decorrente daí das dúvidas da perícia. Mas pode inventar coisa da sua cabeça, não precisa ficar presa ao recurso, não, Luciana, pode ficar à vontade. O importante é você treinar. Eu estou aqui com o exercício do Tiago, já vou te responder, tá, Tiago? Porque, na verdade, eu continuo atuando, né, na área civil. Eu só comecei na área trabalhista depois da reforma, em 2017, que eu comecei na área trabalhista. Então, na verdade, eu sou recente. As minhas causas também são causas baseadas em lei municipal, lei complementar. Então, como é
baseada em lei, eu acabo mais nos memoriais tal, e não sou eu que faço, não costumo fazer sustentação oral, por isso que eu tô, é difícil. Não, querida, mas a ideia aqui é treinar, não é? Assim, eu fiz a aula bem prática, bem empírica, porque a experiência me demonstrou que todas as vezes que eu faço isso com vocês, depois eu encontro vocês nas turmas do tribunal, vocês falam, oi, professora, eu já tive coragem. Entendeu? Porque é questão de treinamento, você é muito capaz, tem um ótimo conteúdo, e você vai ver como você vai conseguir fazer muito bem hoje e nos próximos. Daqui a pouco você não precisa mais pedir para ninguém fazer, você mesmo vai fazer, né? Com certeza. Tá faltando só a Delson e Luciana, né? Mas eu acho que eu vou ter que ir fazendo e falando. Claro, junto. querida, porque o teu é o maior de todos, não precisa apresentar um arrazoado, assim, documentado, pode ir na sustentação mesmo. Adelson, como estamos? Adelson? Ana Luísa, já corrigi, né, Ana? Professora, acabei de digitar o que eu tinha feito à mão, eu estou te enviando agora. Tá bom, então ótimo. Adelson fez? Será que o Adelson caiu? Estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo? Sim. Adelson terminou, querido? Vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos, então, para café, e voltamos com a primeira sustentação oral. Vai ser do Bruno, né, Bruno? É isso? Primeira sustentação é o Bruno, correto? Beleza, então 10 minutinhos de intervalo, querido, já voltamos. Vamos lá, meninada? Então, podemos começar, todos apostos. Então, vamos lá. Primeira sustentação oral será do Bruno? Bruno já está presente? Quem está presente? Voltamos do intervalo. Vamos lá. Ana Luísa já está presente. Já preencheram aí o link. Bruno já está a postos. Quem é a primeira sustentação? Bruno ou Luciana? Voltou, Tiago? Estou aqui, professora, presente. Tá. O pessoal está voltando, né? Todos presentes? Tiago presente, Bruno presente? Ainda estou no café, né, Tiago? Adelson presente. Vamos lá, Adelson é o nosso... O Adelson tem dupla função, né, Adelson? Você vai apresentar seu trabalho e vai ser também terceiro, desembargador, terceiro votante, correto? Sim, professora. A Maíra está ok aí, minha revisora? Estou ok. Ok, então tá bom. Aí você vê se você vai me acompanhar nos votos ou vai divergir, tá, Maíra? Você fica à vontade, tá bom? Positivo. Eu vou negar provimento a todos, tá bom? Para eles poderem sustentar, tá certo, Maíra? Tem que ser assim, para treinar mesmo. Para treinar, senão eles não vão sustentar. Luciana está presente? Luciana? Estou presente. Tá, querida. Um joinha. Ana Luísa também. Ana Luísa. Damares presente. Vocês não querem abrir as câmeras, não? Querem ficar tudo fechado? Não querem abrir, não? Vocês não querem, vão abrir só na hora de falar, né? Ou não? Ou vão falar
Isso, Adelson, obrigada. Meu terceiro votante. Quando a gente fizer esse curso numa próxima oportunidade presencial, aí todo mundo de beca, né? Vamos sentar na mesa ali, fazer toda a mise-en-scène, né? Tá certo? Toda a encenação. Quem quer começar é o Bruno, né, Bruno? Você é o primeiro, não é, Bruno? Ou é a Luciana? Não, eu não sou a primeira, não. Não, você não é a primeira, pela minha anotação que você é a terceira. Ei, Tiago, que bom, abriu, tudo bom, querido? Tudo bem? Saímos do escuro aqui. Tá frio aí? Tá um pouco, viu? Tá, né? Então, tá bom. Minha juíza, minha desembargadora revisora, Maíra Zanolini Rostirol, vai abrir? Rostirola, professora. Rostirola. É espanhola ou é italiana? Italiana. Italiana. Duplamente, nos dois lados. Zanolini não tem dúvida, né? Então tá, se você quiser abrir a câmera. Abriu aí? Abriu. Prazer, Maíra. Muito prazer. Então vamos lá, estamos. O nosso recorrente, advogado recorrente, doutor Bruno Melo, presente? Bruno Melo, presente? Ainda não. A segunda sustentação é tua, né, Ana? Não, acho que é da Luciana. Luciana é a segunda, Lu? Então, aqui o Adelson mandou para mim aqui, ótimos memoriais, já estou com memoriais do Adelson aqui. Isso. Luciana presente. Bruno, que é o primeiro da pauta. Então, enquanto o Bruno está chegando, vamos então abrir com os memoriais, Luciana? Ou você já quer começar a sua sustentação? Você que manda. Não, o primeiro era o Bruno, né? Que ele já tinha feito tudo, não tinha? Tinha, já tinha não sido sei. corrigido. Eu acho que pode ser que tenha caído o sinal, viu, Luciano? Estou achando. Ele tinha, sim, ele até mandou para mim. Quer ver? Acho que ele foi o primeiro a mandar. Ó. Deixa eu receber aqui, ó. Estou achando que caiu o sinal dele. Ó, vamos abrir aqui pelo chat para ver se estão todos aqui, ó. Não. Eu acho que caiu o sinal. Você quer fazer a sustentação oral ou vamos fazer as sustentações de memoriais até o Bruno chegar? O que você decide, Luciano? Olha, é a primeira vez que eu vou fazer uma sustentação oral, então podemos fazer com ajuda e conversando com os outros que não fizeram. Com certeza. Você vai falando e aí a gente vai vendo o que você prefere que eles fiquem abertos. Acrescentando os colegas, né? Sim, sem problema. Nós estamos aqui em ambiente caseiro, só entre nós, tá bom, querida? Fica à vontade. Se você preferir que eles façam a sustentação do memorial, que eles não vão fazer sustentação oral, eles só vão pedir pedindo para marcar uma reunião com o Zoom com a relatora. Se você quiser, a gente faz assim aí, porque o teu processo é o mais complicado. Certo, Luciana? Então tá bom. Tá então, vamos lá. Então, boa noite. Aqui é da 19ª turma da ESA São Paulo. Estamos no curso de upgrade da advocacia no TRT. Primeiro processo, temos uma reunião do Zoom, marcada pelo doutor Adelson Filho, para despachar com a juíza relatora, a juíza convocada Patrícia Terezinha de Toledo. Boa noite, doutora Adelson. Fique à vontade para apresentar sua sustentação de memoriais na audiência designada pelo Zoom para atendimento do senhor. Pois não, doutor. O tempo é seu. Está fechado o microfone. Abriu o microfone.
comecei a falar, desculpa. Pois não. Excelência, eu não vou tratar sobre todos os pontos que envolvem o recurso ordinário, é o recurso ordinário número 2, ele é um pouco extenso, então eu vou procurar me pontuar naqueles pontos que o reclamante entende mais importantes, né, de modo a esclarecer o juízo e, possivelmente, até alcançar a reforma da sentença de piso. Inicialmente, Excelência, a gente queria tratar da questão do cerceamento de defesa, né? Nesse caso, houve a declaração de nulidade do primeiro laudo pericial, o primeiro perito foi destituído, em razão de uma série de falhas que envolveu o exame pericial, inclusive até questões que colocaram o reclamante numa situação desagradável. Ele foi destituído, foi determinada a realização de uma segunda perícia, essa perícia foi realizada, e da mesma forma que aconteceu no primeiro, alguns questionamentos feitos em impugnação não foram apreciados pelo segundo vistor, né? Isso, naturalmente, prejudicou o direito de defesa, cerceou o direito de defesa do reclamante, né? Sendo, inclusive, que no primeiro acórdão proferido nesse caso, também em sede de recurso ordinário, ficou muito claro pelo voto vencedor que há necessidade para o bom andamento do feito e o alcance da verdade real de se esclarecer, de se responder de forma clara a todos os questionamentos feitos pelas partes. E isso não aconteceu, como eu poderia dizer, de forma inusitada também com relação à segunda perícia. Isso, consequentemente, prejudicou a busca do direito perseguido pelo reclamante, por isso a gente reitera esse ponto, que é de grande importância, até porque se for declarada a nulidade da sentença e do laudo pericial, vai se fazer necessário o retorno dos autos à origem, para que essas questões essenciais ao deslinde da causa sejam apreciados. Tá bom, Excelência? Tem uma outra questão também que envolve diretamente a primeira perícia, que se atém aos honorários periciais fixados para o primeiro perito, não obstante ele tenha sido destituído e o trabalho dele tenha sido inutilizado, né? O reclamante foi condenado a pagar os honorários periciais, em que pese essa imprestabilidade, e isso não é adequado, tendo em vista até mesmo o 468 do Código de Processo Civil, os parágrafos 2º e 3º, sem prejuízo ainda de todos aqueles fatos que eu já relatei a Vossa Excelência com relação à forma que esse primeiro exame médico pericial foi realizado. O mais importante, Excelência, aqui nesse ponto, nesse recurso ordinário, eu não vou nem me ater a outras questões que envolvem a aplicabilidade de convenção coletiva, adicional noturno, porque até existe um demonstrativo que instruiu o recurso ordinário tratando da questão de forma analítica, se refere aos danos materiais ao pensionamento mensal vitalício, né? Sem prejuízo de todo o assédio moral que o reclamante sofreu durante o contrato de trabalho por seus superiores hierárquicos, ficou demonstrada, mesmo com certa dificuldade, a incapacidade laboral do reclamante e também a culpa da sua empregadora, né? O próprio parecer técnico juntado pela ré em diversos pontos demonstram que a empregada carregava peso, não tinha ginástica laboral, não eram respeitadas questões atinentes à ergonomia no trabalho, fora a meta altíssima de que eles tinham que fazer embalagens por dia, etc. e tal. Inclusive, em nosso recurso, a gente pontua e até colaciona trechos do laudo pericial e do parecer técnico do assistente técnico da reclamada, que deixam isso muito claro, fora entrevistas que a própria obreira junta aos autos, apontando que questões ergonômicas não eram respeitadas, ressaltando ainda que, quando da contratação, ele estava em plenas condições de saúde, tanto que o exame admissional teve como apto, tanto é que ele nem seria contratado, caso contrário. E mesmo isso demonstra claramente que o desenvolvimento dessa doença se deu por culpa das atividades que ele desempenhava
para a reclamada em razão de todas as condições laborais que ele foi imposto, né? Bem, sem querer tomar muito tempo de Vossa Excelência, esses seriam os principais pontos, né, sobre esse recurso ordinário um pouco extenso, e eu espero ter resumido de forma satisfatória ele para Vossa Excelência. Obrigada, doutor. Sugiro, então, que o senhor apresente também os memoriais para o revisor e o terceiro votante e faça a sua sustentação oral também na sessão telepresencial designada agora para o dia 13/6/2023. Muito obrigada, parabéns. Não por isso, Excelência. Você saiu muito bem, hein, Adelson? Obrigado. Gostou? Foi a primeira vez? Memoriais, sim, professora. Geralmente eu faço sustentação oral, né? E aí eu sei que é natural, a gente sabe a quantidade de processos que o judiciário tem, então não adianta também o advogado achar que só ele tem trabalho, né? Sim. Então eu procuro não ficar contando muita história ou tratando de questões que a gente sabe que o magistrado sabe. Uhum. Até sabe dos entendimentos que são divergentes, então não adianta eu tentar discutir o sexo dos anjos, e é mais conveniente para mim, às vezes, pontuar fatos ou questões que eu entenda sensíveis. Sim. Nesse caso, é um processo bem complicado, que teve mais que um laudo pericial, e eu acho que você destacou muito bem. Se o laudo primeira perícia foi imprestável, como que condenem honorários periciais, né? Então, assim, foi bem feliz esse teu destaque, gostei bastante. Alguém quer comentar algum comentário, além de parabenizar o Adelson? Começou muito bem. Alguém quer falar sobre o memorial do Adelson, ou podemos passar para o próximo? Não, só dar os parabéns para ele mesmo, que ele devia ter feito uma sustentação oral, então ele tem prática. Exato, muito bem, né? Mas acho que ele queria experimentar esse memorial, né? Professora, se tiver algum outro tipo de prática do tipo, eu atendo o pedido da Luciane e faço, não tem problema. Tá ótimo, obrigada. Não, vai ter mais, né? Porque amanhã a doutora Erotilde vai ensinar o Visioló, ela vai fazer também prática com vocês. Aqui. Tiago, vamos então, você é memorial também, né, Tiago? Sim, isso mesmo. Poderia fazer essa gentileza? Então, boa noite. Doutor Tiago Prados solicitou, então, a marcação de atendimento pela juíza convocada Patrícia Terezinha de Toledo referente aos memoriais do processo X da 19ª turma da ESA São Paulo. Pois não, doutor, a palavra é sua. Fique à vontade. Olá. Boa tarde, bom dia, excelência, a todos presentes. Bom, eu venho apresentar as memoriais, então, referente ao recurso ordinário 5, né? Em questão, preliminarmente apresento também a tese em referente a cerceamento de defesa. Houve, né, um julgamento da sentença que foi parcialmente procedente, no sentido de condenar a reclamada pela insalubridade, periculosidade e os demais reflexos referentes a essas verbas, né? Porém, a sentença de piso, né, ela indeferiu o pedido relativo à doença profissional por entender que não havia o nexo, ou não foi comprovado o nexo referente às provas já apresentadas inicialmente na fase inicial e de conhecimento do processo. Com isso, o processo foi julgado parcialmente procedente e... Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Fofura, né? Coisa linda, gente. Tomando, então. Bom, enfim, continuando, né? Houve o cerceamento de defesa por conta da negativa da realizamento de perícia, né? Realização de perícia referente à doença ocupacional do reclamante. Houve a juntada de documentos médicos, né, que comprovam, de fato, que no período laboral em que ele prestou serviços à reclamada, de fato, foi cometido dentro do período em que ele prestou atividade para a reclamada. E, com isso, né, o juízo de piso, ele negou a realização da perícia, né, e, com isso, infringindo gravemente, né, a oportunidade de defesa desse direito
constitucionalmente adquirido pelo requerente, né, e pelo reclamante. Então, reforçando, né, e por fim, peço, né, a oportunidade, então, de sustentar referente a esses pontos já explanados acima e uma oportuna data para a sustentação oral, então. Então, muito obrigada, doutor. Sugiro também que o senhor faça essa apresentação do seu memorial, insistindo aí na preliminar de cerceamento de defesa perante o juiz revisor, o desembargador revisor e também o terceiro votante. Meus parabéns. E aí, Tiago, ficou nervoso? Sim, é a primeira sustentação. Mas a primeira sustentação, na verdade, de memoriais ainda, né? Mas ela falou muito bem. Treinando que a gente vai cada vez aprimorando, né? Mas foi muito bem. Aproveito ter a oportunidade também de parabenizar o colega Adelson, que não só fez praticamente a mesma atividade aí, né? Mas abriu um leque aí para poder realmente um gancho para poder pegar o caminho e prática. Você viu, Tiago, quantos processos com pedido de nulidade por cerceamento de defesa com problemas na perícia? Sim. Incrível. E são pontos que realmente fazem a diferença, né? Por exemplo, esse caso do RO, esse RO 5, né, que eu peguei para fazer, ele teve, provavelmente, né, lógico que é hipotético esse caso, com algumas mudanças ali, mas a simples CAT lá atrás, né, a gente pode perceber que as CATs, enfim, o ASO, que até o Adelson comentou, né, lá no começo também, do pacto laboral ali, podem fazer diferença lá na frente. E não deixar, né? O assistente técnico, por exemplo, também é muito importante nesses pontos, né? Para debater de forma técnica. E se você quer derrubar o laudo, é bem importante você pegar as incongruências do laudo, né? Coisas que ele falou no laudo, depois ele responde diferente nos quesitos, né? Isso daí é fundamental. Sim, muito interessante, né? E assim, eu até achei que o colega que fez as memoriais anteriores era o mesmo que o meu, porém que não, né? São casos semelhantes, né? Mas que batem nas mesmas diferentes, mas também com problemas envolvendo a prova pericial. Você vê que é um tema hoje na pauta. Olha, tem muitos processos com essa situação, viu, Tiago? Sim, obrigado pela oportunidade. Cerceamento de defesa, porque o juiz, porque o perito não respondeu os esclarecimentos adequadamente, cerceamento de defesa, porque o juiz não deferiu prova oral quanto ao laudo, cerceamento de defesa, porque às vezes o juiz nem defere perícia, já julga improcedente, entendeu? Então, assim, vários recursos em volta da questão acidente de trabalho, doença profissional ou insalubridade, periculosidade, perícia. É um tema do momento, com certeza. Nós fizemos, só para vocês saberem, eu e a desembargadora Ivani, nós ganhamos medalha de ouro o ano passado por causa do curso de acidente de trabalho e doença profissional e o curso de compliance. Foram 2 cursos da ESA que tiveram mais de 1.000 inscritos. Aí ganhamos uma medalhinha de ouro, né, no curso, né? Então, assim, você tem ideia de como e o doutor Erotir também, nós 3, quanto esse tema é importante no momento. Mas parabéns. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, querido. Voltou, Bruno? Tinha caído o teu sinal? Voltei, desculpa. A gente desconfiou, aí a gente foi adiantando os memoriais. Obrigado. Imagina. Vamos aproveitar que você está aqui, de repente acontece de cair o sinal de novo, né? Obrigado. Então, vamos lá? Eu que te agradeço. Então, vamos lá. Então, a qualidade de secretária da 19ª turma da ESA São Paulo, faço a todos os desembargadores, juízes convocados e advogados presentes. Boa noite. Boa noite. Primeiro processo da pauta é o número 1383-0502-2021/03, escrito para sustentação oral pelo reclamante, Dr. Bruno Melo. Olá, colega da turma. Doutor Bruno. Boa noite.
Saúdo todos na pessoa da excelentíssima juíza convocada, doutora Patrícia Terezinha de Toledo, a qual me dirijo com satisfação. Doutor Bruno, antes do início da sua sustentação, vou pedir para a juíza relatora adiantar a sugestão de voto, ok? Sim. Boa tarde. Doutora Patrícia, qual é a sua sugestão de voto neste processo? Pois não, excelência. Boa noite. A minha sugestão de voto é: conheço de ambos os recursos e nego o provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeiro grau. Pois não. Doutor Bruno, tem interesse na sustentação oral? Sim, excelência. Pois não. O tempo é do senhor, doutor Bruno. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado, colega turma. Saúdo a todos na pessoa da excelentíssima juíza convocada, doutora Patrícia Terezinha de Toledo, ao qual me dirijo com satisfação por dispor do seu precioso tempo para ouvir um pouco desse doutor. Saúdo todos os servidores, advogados e demais presentes. Esse processo, excelência, ele trata principalmente de 3 pontos. E o primeiro que eu trato é do valor da inicial. Em sentença consta valores limitados, mas tem que discordar porque esses valores não podem ser limitados, porque em razão da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, alterou o artigo 840, estabelecendo que se indique os valores, mas que não se faça a liquidação. Então, limitar os valores da inicial com os valores apontados ao meu ver, é incorreto. Por quê, excelência? Esses valores são uma mera estimativa. Não tem como se basear no momento da sentença no valor exato. Então, a gente indica uma estimativa, razão pela qual merece ser reformado. E outro ponto que eu acho interessante ser debatido nessa sustentação é que o dano moral decorrente desse pedido ele foi julgado como improcedente. Eu acredito que tem que ser revisto porque o reclamante, ora recorrente, laborou e nada recebeu. E cabe destacar, excelência, que a empresa efetuou o pagamento somente um dia antes da audiência, para se evitar a multa do 467. Então, ele fez o reclamante passar fome por ausência de alimentos em razão de insuficiência de pagamento das verbas rescisórias. Cabe destacar que esse gerou um abalo físico, moral e psicológico no reclamante. Outro ponto que tem que ser apontado é os honorários advocatícios. Em sentença, teve a determinação, foi de 10% para o reclamante, mas, ao meu ver, tem que ser reformado para 15%, em razão da complexidade do tema. Haja vista que teve a necessidade de ter a oposição de recursos, teve que ter provavelmente uma execução, então, em razão da complexidade do tema, eu venho requerer a majoração do limite de 10 para 15, excelência. Obrigada, doutor. Sem mais, obrigado, excelência. E aí, Bruno, como se sentiu? Dá uma dorzinha na barriga, né? Sabe quantos minutos você falou? Sim, 3. 3 minutos. Eu acho que mais do que isso não precisa, né? Porque aponta o básico, né? Não, acho que dá até para falar mais. Dá? A questão dá estilo, né? Tem gente que é mais sintética, outro que é mais... varia muito. Eu acho que 10 minutos é um tempo bem razoável, né? 10 minutos, quando fala 10 minutos, é caso bem complicado. Eu acho que você saiu muito bem. Só ali no começo, você tinha que ter esperado eu te passar a palavra. Entendi. Então tem que esperar no começo. Exato, porque sempre a palavra está com o presidente da turma. Sim. E antes quando ele te perguntar, doutor, vai sustentar, você... Porque tem turma, o nosso regimento interno permite que o presidente solicite para o relator que adiante o voto, adiante o resultado. Sim. Tá? Então, nesse caso, Bruno,
Se você tiver numa turma que o relator não adiantou e você for sustentar, você pede, excelência, seria possível o relator adiantar o resultado do voto? Se o presidente falar, não, isso não é possível, porque cada turma tem muito embora esteja no provimento, no regimento interno, vocês vão reparar que não há uniformidade, cada turma conduz de uma maneira. Mas a maioria, Bruno, o presidente passa a palavra para o relator para ele antecipar o resultado. Ah, certo? sim. Então, aí você espera ele passar a palavra para você, mas no restante eu gostei bastante, acho que você foi enfático, sempre olhando no presencial, olhando para os olhos do relator, né? E daí, assim, olhar pendular ou para o relator, para o revisor ali, né? Sempre... Você não leu, você não ficou preso ao papel. Sim. Foi muito bem, gostei bastante. Obrigado. A Damares vai ter que sair, porque tá ok, querida. Amanhã você vai ter aula com a doutora Erotilde. Não esquece, Damares, de colocar sua presença aí no link, tá bom? Espero que você tenha aproveitado aí as sustentações iniciais dos colegas, tá? Agora nós temos... Você quer fazer a sustentação? Parabéns, viu, Bruno? Obrigado. E como você se sentiu? Que isso é importante. Você achou que é mais difícil ou mais fácil do que você pensava? Então, eu só sustentei uma vez na minha vida, né? E eu achei, assim, que a primeira vez eu fiquei mais nervoso, porque eu não tinha nem noção, né, de como falar. Agora, na segunda vez, assim, no teste, não, mas já tenho mais ou menos um norte, né? A primeira vez eu travei, na verdade, né? Porque a primeira vez é difícil, se a pessoa não fez nenhum curso, né? E nem aí é bem mais difícil. Eu pedi desculpa lá na hora e foi, né? É isso aí, exatamente. Alguém quer comentar algo da sustentação do Bruno? Quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade, pessoal, vamos participar. Maíra, quer falar? Muito bom. Eu, inclusive, ia dar provimento só para a questão da estimativa do valor da inicial, né? Eu também todo respeito. Eu entendo que é mera estimativa, viu, Maíra? Mas gostei, foi muito bom, Bruno, parabéns. A reforma trabalhista não eliminou o artigo 879 da CLT, que fala da liquidação de sentença. Então, né? Então, com certeza, eu sou também da mesma posição, da estimativa, concordo. Luciana, quer fazer o seu ou vamos ainda ouvir os memoriais? Você que manda. Não sei o que é melhor. Você que manda, você é o número 2, né? Podemos ir? Podemos tentar aqui. Sim, querida, tranquila, tá? Não vale nota, estamos todos aqui em ambiente de amigos, tá? Pode ficar à vontade. Eu vou só anunciar o teu processo, tá bom? E aí eu te passo a palavra, ok? Tá ok. Boa noite. Boa noite. Vamos instalar, então, o segundo processo da pauta telepresencial da 19ª turma da ESA São Paulo, processo 143402-2022/03. Temos como advogada inscrita para sustentação oral pelo reclamante a doutora Luciana Bataza, OAB São Paulo, 203.847. Boa noite, doutora Luciana. Boa noite. Tem interesse na sustentação, doutora? Gostaria de saber do voto do relator? Pois não. Doutora Patrícia, poderia adiantar, por gentileza, a sua sugestão de voto? Pois não, excelência. A minha sugestão de voto é: conheço de ambos os recursos e, no mérito, nego o provimento a ambos, mantendo a decisão de origem. Tem interesse na sustentação, doutora Luciana? Sim, tem interesse. Pois não, doutora, o tempo é da senhora. Colém da turma,
Saúdo a todos na pessoa da excelentíssima senhora doutora desembargadora Patrícia Terezinha de Toledo, para resumidamente destacar a atenção ao probatório conclusivo, ao direito pleiteado pela reclamante. A sentença ACOD não deve subsistir, pois vejamos, né, a presente ação tem como objeto a busca da verdade real. No presente caso, destaco especialmente o cerceamento da defesa. A reclamante ela fora cerceada no seu direito de defesa em diversos momentos da fase de conhecimento, exceto quando os autos retornaram para o segundo expert médico para prestar esclarecimentos sobre o questionado na presente ação. É de suma importância para o desfecho da lide os esclarecimentos do segundo perito. Faz-se necessário a nulidade do julgado para que os autos retornem ao segundo vistor médico judicial, para que esclareça de forma coesa e clara os questionamentos que foram apontados pela autora no seu respectivo laudo. A parte autora não teve toda a prova colhida nos autos, conforme prova claramente. Bom, aqui eu já me perdi aqui um pouco nos textos, eu fui deixando os pedaços aqui, né? Que, na verdade, são 2 laudos que foram feitos, né? O primeiro laudo e o segundo laudo para complementar. Sim, exatamente. Aí os quesitos não foram esclarecidos, correto? Corretos, que os quesitos não foram esclarecidos, o que busca-se é o princípio da verdade real nesse processo, porque a autora teve seu perito assistente que não filmou, né, não filmou e não tirou foto de toda a perícia. Somente em 2 manobras, perito assistente, que ele julgou importante e relevante para o caso em questão, que é a hernia de disco lombar, apenas nessas manobras é que ele utilizou-se da filmagem da foto, não utilizando para todo o procedimento de perícia. Sendo que é muito importante para o diagnóstico de hérnia de disco o andar na ponta dos pés. E o que ocorreu foi que no vídeo em questão, o vídeo em questão ele contém cortes, ele não está na sua integralidade, não foi juntado integral nos autos. Ele sofreu cortes que comprometeu a produção da prova pericial. Pleiteia-se a reforma do julgado para que faça parte integrante deste a isenção da obreira aos referidos honorários periciais médicos, inclusive que não seja devido à primeira perita médica por apresentar a primeira perícia médica, por apresentar inúmeras falhas no seu laudo, o que resultou na destituição deste laudo pela 4ª turma deste egrégio tribunal. E assim desobrigar, requeremos que desta forma seja desobrigada a reclamante a juntar algo que já fora por ela acoplado, juntado aos autos, quer seja o vídeo que está às folhas 1797, porque este vídeo já está em sua
está na sua forma integral e completa. Então, aí tem a questão também dos recibos de pagamentos acostados pela ré. Sim. Que os valores lá contidos, inclusive quanto ao piso salarial da reclamante, não condiz com o valor real pago pela reclamada. Uhum. Inclusive, foi feito prova com a ficha de registro da reclamante. Além desse pleito, também pede-se danos morais e materiais por toda a vigência do contrato de trabalho com a reclamada, em razão da reclamante ter sofrido assédio moral por parte de seus superiores hierárquicos, uma vez que foi cobrada uma carga excessiva de trabalho física, ela carregava muito peso e também foi assediada moralmente pelos supervisores, pelo superior hierárquico, que sempre reclamavam que ela estava muito devagar, e, além disso, não foi fornecido pela reclamada proteção ergométrica, ginástica laboral e treinamento de postura. Esses fatos foram comprovados nos autos e, portanto, pleiteia-se os danos morais e materiais decorrentes de todos esses fatos que a reclamante sofrera enquanto laborando na empresa. Verifica-se que, por todo o conjunto probatório até o presente momento, até os autos, que a reclamante, em muitos dos momentos, ela pegava as caixas, onde era colocado por ela numa caixa maior, pegando essa caixa maior e colocando numa esteira, empurrando até o final da esteira, que não era automática, e depois colocava-se palete, que depois eram levados por outros funcionários. Esta prática trouxe as doenças que hoje acometem a reclamante, que ensejam o pagamento dos danos morais e materiais, para que ela possa também tratar da doença, conforme dito aqui. O laudo do perito atual demonstra as enfermidades da reclamante. Todos esses laudos foram juntados, mencionaram que a mesma, que todas essas enfermidades foram oriundas dessas tarefas excessivas, desse transporte de caixas excessivas exercidas pela reclamante. Este fato, o perito assistente ilustrou claramente aí na ação. Falta um minuto, doutora. Reclamante, problemas de âmbito psicológico, psiquiátrico, depressão, fortes dores na coluna lombar, cervical, ombros, braços, joelhos. A reclamante foi acometida de diversas doenças que foram constatadas aqui pelo perito na atividade. Então, aqui já está extenso, né? Está bem Acabou extenso. o tempo. Acabou o tempo. Então, vamos lá. Sendo assim, né, diante de todo exposto, e por mais que os autos constem, espera e requer a apreciação de Vossas Excelências as razões do presente recurso, para, reformando a sentença a qual entenda por bem conferir à recorrente todos os seus direitos pleiteados nessa ação, posto que ancorado no direito, na farta jurisprudência dessa corte. Não acredita que ela não sabe fazer, viu, Maíra? Não acredita nessa história, não, viu?
Não acredita, que não é verdade. Parabéns. E olha, não teve medo de falar. Você viu que maravilha? Usou os 10 minutos. Você viu? Você pôde apurar como 10 minutos é um tempo para você desenvolver suas ideias, colocar suas exposições, né? Mas por mais que eu tivesse cortado, ainda tinha mais texto, por mais que eu tivesse cortado o texto, ainda tinha texto ali para falar. Então, quer dizer, a falta de treinar o falar e deixar o texto mais conciso. O texto tinha que estar mais conciso, as ideias mais concisas. Sabe como é um ótimo treinamento para sustentação oral também, Luciana? É você gravar a sua fala e depois você ouvir. Aí você mesmo vai ouvindo, olha, aqui eu podia ter acelerado, aqui eu podia... Assim, uma coisa de retórica que isso eu falo para vocês todos, que pode, na entonação, entendeu? Tanto é verdade que a nulidade processual ocorreu que houve sério cerceamento de defesa no que tange ao perito não ter esclarecido adequadamente os quesitos. Aí você vai, né, dar uma respirada e vai. Mas eu gostei muito, você pegou os pontos principais, abordou mais de um aspecto, usou o tempo, não se esquivou de cumprir o tempo, foi muito bem, está de parabéns. Obrigada. É a primeira sustentação, virão outras, se Deus quiser, no curso e na vida prática, e mostrou tua capacidade de desafio, né? Até porque vocês foram pegos de surpresa hoje, foi uma decisão surpresa. Negativo, decisão surpresa em termos, porque na programação estava escrito que ia ser simulação de telepresencial, correto? Mas eu não quis passar os exercícios ontem, justamente para hoje vocês já sentirem como é que funcionava e fazerem junto comigo. Mas, de qualquer maneira, vocês ficaram com o meu contato, e podem, sempre que tiverem alguma dúvida, contactarem. A partir da semana que vem, as sessões no tribunal vão ser presenciais. A da nossa turma, que é a 13ª turma, será de terça-feira. Vocês podem ir assistir e conhecer, né? E ir se desenvolvendo, anotando as questões dos colegas, né, advogados, e ir se desenvolvendo. Tenho certeza que isso vai ser de grande valia para vocês. Você está de parabéns, Luciana, gostei muito. Obrigada. E o teu processo era o mais complexo, né? Então, era enorme. Era um recurso de 54 páginas, e eu quis também separá-lo para vocês verificarem como está bem feito a nível de visualização, né? Excelentes destaques, tirando pedaços e colocando dentro do processo, isso facilita muito o julgamento por nós. Então, nós temos agora como terceira sustentação a nossa Ana Luísa. Certo, doutora Ana? Ana Luísa, apostos? Tudo certo, estão me vendo? Então, vamos lá. Então, boa noite. Estamos instalando o terceiro processo da pauta telepresencial da ESA São Paulo. Aqui temos como processo número 143403-2022-503, advogada doutora Ana Luísa Abromvícios, como recorrente, representando o reclamante. Pois não, doutora Ana Luísa, boa noite. Boa noite. Gostaria de saber, se possível, primeiramente, a decisão do relator. Pois não. Vou passar a palavra, então, à nossa relatora, juíza convocada Patrícia Toledo, para adiantar o resultado do seu voto. Pois não, excelência. Conheço de ambos os recursos e, no mérito, nego o provimento, mantendo a decisão de origem. Tem interesse na sustentação, doutora Ana Luísa? Tem interesse, sim, excelência. Sim. Pois não, doutora. Tempo da senhora. Obrigada.
Primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todos os presentes e os componentes da mesa. Saudações essas que dou através da figura da juíza convocada, doutora Patrícia Terezinha de Toledo, e peço a vênia de iniciar a sustentação do recurso. Bom, o processo versa basicamente sobre o direito do recorrente a receber os valores previstos no plano de cargos e salários regulamentado pela recorrida. Preliminarmente, quanto à limitação da condenação aos valores trazidos junto ao inicial, em que pese essa ação ter sido distribuída após a vigência da Lei 13.467, ou seja, com a aplicação do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, já há entendimento pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho de que essa exigência é adstrita à indicação de valores, mas não à sua efetiva liquidação, uma vez que os documentos definitivos para tal somente são acessados após a apresentação da defesa. Além disso, Excelência, o próprio artigo 879 da CLT prevê a liquidação da sentença. Portanto, a inicial ela deve apenas trazer uma estimativa de valores, uma vez que a correta liquidação será realizada na fase de execução. Quanto ao mérito, a decisão ela também merece reforma. Isso, pois a recorrida claramente descumpriu com o plano de cargos e salários instituídos em seu próprio regulamento. A tal omissão em sua aplicação não se justifica, vez que há previsão no regulamento para a destinação de parte do orçamento de folha para o pagamento do plano de cargos e salários, conforme o artigo 21 do próprio regulamento destacado no recurso. Em contestação, a recorrida sustentou a ausência de recursos orçamentários para justificar a inviabilidade da aplicação do regulamento e consequente suspensão das movimentações salariais, atraindo para si o ônus da prova, ao invocar o fato impeditivo do direito do recorrente, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373 do CPC. Contudo, nobres julgadores, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Ainda tem-se o fato de que a administração pública provisiona o seu orçamento a cada 2 anos, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo provisionamento dos gastos orçamentários até mesmo em relação ao plano de cargos e salários. Inclusive, a recorrida não impugnou a falta de avaliação e progressão do regulamento em benefício do recorrente, quiçá trouxe aos autos a evolução salarial dele. Alega ainda a falta de oportunidade para a progressão de carreira do recorrente, o que demonstra, mais uma vez, condição puramente potestativa da recorrida, sem qualquer tipo de prova concreta produzido ao longo da instrução probatória. Por fim, cumpre ressaltar que o plano de cargos e salários, nos termos da súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho, é documento que obriga as partes, além de que a relação de emprego discutida nesses autos é regida pela CLT. Ou seja, ela deve se submeter aos parágrafos 2º e 3º do artigo 461, conquanto aos critérios de antiguidade e merecimento, os quais não foram devidamente estabelecidos pela recorrida. Portanto, não pode o recorrente ser prejudicado pela inércia da recorrida, fazendo jus às evoluções salariais por tempo de serviço e demais progressões que lhe foram negadas, ilicitamente e injustificadamente. Assim, requer o provimento do recurso para que seja determinado o correto enquadramento e evolução por antiguidade, bem como o pagamento dos valores retroativos requeridos. Subsidiariamente, Excelência, caso não seja esse o entendimento, requer que a recorrida seja compelida a realizar as avaliações pertinentes e correspondentes às progressões devidas. Por fim, pugna ainda pela reversão da condenação a título de honorários sucumbenciais, que deverão ficar a cargos da recorrida. Finalizo assim a sustentação e agradeço a atenção de todos. Com a palavra relatora, eu, diante da sustentação oral, Excelência, vou pedir vista dos autos, adiado para a próxima sessão, para melhor exame do tema. Como vota a revisora? Aguardar a vista? Vou aguardar a vista, Excelência. E o terceiro? Aguarda a vista? Aguardo vista. Pois não.
Muito bem, dona Ana Luísa, saiu muito bem. A relatora até resolveu olhar o processo de novo, né? Que Parabéns. bom, porque é a primeira vez. Primeira vez? Primeira Foi vez. muito bem, parabéns, muito pontual, né? E não ficou nervosa, né, Ana? Só um pouquinho? Olha, eu disfarço bem, eu visto o personagem, nervosa a gente fica. Você gastou 5 minutos, né? O teu processo era mais simples, né? Aquele problema de PCCS, de questão de cargos e salários, mas você soube explanar bem, separou os itens, se saiu muito bem. Meus parabéns. Alguém quer comentar alguma coisa? Parabéns, parabéns. Muito bem. As Parabéns a meninas todos. brilhando, como sempre, né, Bruno? Mandou bem, mandou bem. Muito bem. A Maíra, vai fazer seu memorial, Maíra? Posso fazer? Então, boa noite. Eu sou funcionária aqui do gabinete da juíza convocada Patrícia Terezinha de Toledo, então temos uma reunião no Zoom para marcar, atender a doutora Maíra. Pois não, doutora Maíra, está me ouvindo bem? Sim. Pois não. Então, boa noite. O tempo é da senhora, doutora Maíra, fica à vontade. Boa noite, Excelência. Primeiramente, agradeço a oportunidade e a atenção. E eu gostaria apenas de salientar, com relação ao recurso ordinário interposto, né? Nós temos aqui uma sentença que se apresentou indeferindo o pedido de indenização por danos morais em relação à doença profissional do recorrente, reclamante, né? E, na verdade, com todo respeito ao entendimento contrário, eu entendo particularmente que não seria a ocasião de indeferir, principalmente na situação em que foi indeferido aqui, né? Nós temos que a sentença indeferiu a indenização sob o fundamento de que não houve prova com relação à doença profissional, né? Porém, logo no início, na exordial, na petição inicial, constou expressamente o requerimento de perícia médica, justamente para analisar essa questão da doença profissional alegada pelo reclamante, né? Porém, na instrução aí do processo, o juiz alegou não, fundamentou que não houve pedido de perícia, né? Não houve provas com relação a essa doença profissional. Porém, como dito, já havia constatado o pedido expresso na inicial, né? Então, entendo que deveria realmente haver essa perícia médica, né? Mesmo que se porventura não fosse pedido na audiência, né? Na primeira audiência que teve no processo, mas mesmo tendo esse pedido na audiência, na petição inicial, eu entendo que deveria justamente prosseguir para a instrução do processo, realizando efetivamente a perícia para avaliar realmente a doença do reclamante, né? Do recorrente, no caso aqui. Então, o que eu venho pedir nessa oportunidade é que atentem-se a essa questão justamente porque houve um cerceamento de defesa, né? No meu entendimento, também uma afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por não haver a perícia que foi solicitada inicialmente. E é isso, por isso entendo que a sentença tem que ser anulada, pelo menos, e com a reabertura da instrução processual,
para poder viabilizar a realização da perícia médica e comprovação efetiva da doença profissional do reclamante. Bom, é isso. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. A senhora apresenta também os seus memoriais, doutora, perante o revisor e o terceiro votante, e a gente se encontra, então, na sessão telepresencial, ok? Obrigada. Se saiu muito bem, né, Maíra? Só um detalhezinho, não fala eu, né? Fala recorrente, tá? Justamente. Inclusive, eu até ia fazer uma observação, que da primeira sustentação oral que eu fiz, eu juro por Deus que não era essa a minha intenção, mas eu chamei o desembargador de você e levei uma bronca ao vivo, e isso está gravado no YouTube. Meu Deus do céu. Eu preciso treinar, mas isso eu não consigo. Não, mas isso daí é detalhe, isso é treinamento, é que nem andar de bicicleta, né? Nossa, mas juro por tudo que é mais sagrado, eu já vi advogado chamando o desembargador de você. De você. Assim, saiu tipo, muito do nada. Mas a gente vai tentando treinar, né? Para não repetir de novo. Não, mas você sustentou bem, é só esse detalhezinho que você falou, é só recorrente, recorrida, mas destacou a questão de que a perícia era necessária e que tem que ser anulado, voltar para a vara de origem para fazer a perícia. Muito bem. Todos se saíram muito bem. O Lucas também tem sustentação, Lucas? De memorial? Não, o Lucas não abriu, né? Não. Então, nós temos alguns minutos aí para comentários de todos. Queria que vocês me dissessem se acharam que foi proveitoso o exercício, se perderam medo. Vamos lá, estou à disposição de vocês. Pode falar, Luciana, gostou? O exercício é muito proveitoso, né? Porque uma coisa é escrever, outra coisa é ler. É ler falando, assim, com todos olhando. Então, assim, dá uns engasgos. Também teve frases lá que eu engasguei, falei algumas palavras erradas, né? Na emenda. É o nervoso de falar, de ter as ideias certas, na sequência certa de falar, de fazer a explicação certa, de olhar e tudo, né? É complexo, né? A postura, o olhar, o falar e as ideias elencadas uma coisa, é um ritual, né? Que a gente poderia dizer, uma liturgia, né? Um ritual, assim, para cumprir. Mas saiu muito bem, estou muito satisfeita. Acho que você perdeu o medo, vai pegar mais sustentações aí no curso e vai na prática, e vamos encontrar em sessões, se Deus quiser, não é? E você, parabéns, Luciana. E você, Tiago, que é pai dessa preciosidade? Bom, teve esse fator, né, que realmente me comprometeu um pouco nas palavras ali, mas, de fato, eu acho que a prática é o melhor caminho mesmo, né? Mais uma vez, essa fala faz parte mesmo, né? E, como eu falei, foi a primeira vez, e esse entendimento que a Luciana nos passou agora é exatamente para completar mesmo, né? Porque acho que pelo tempo também, às vezes a gente, como fica nervoso, a gente às vezes acha que está falando muito, ou está falando pouco e acaba sendo redundante nas palavras, mas esse controle do tempo como prática, acho que pegando essa dica, né? Tiago, grava o que você está falando para depois você ouvir. Exatamente isso que eu ia falar. Essa isso dica é muito bom para sustentação oral, e quando a gente prepara alunos para a prova oral da magistratura ou do MPT, a gente fala, gravem e depois ouçam, porque aí você vê a tua entonação, vê bem, e você vai aperfeiçoando, né? Sim. E realmente essa é uma dica muito boa, que vai agregar muito para essa conclusão, né? Até mesmo pelo fato de estar procurando esse curso e tudo mais, pela uma perspectiva de provisão profissional mesmo. E vão assistir, agora que vai começar presencial, procurem assistir, né?
tem no YouTube também, mas vão se envolvendo. Se você tem um processo na tal turma, descobre o dia que tem sessão, liga e pergunta para a secretária da turma se você pode ir assistir a sessão, e aí você vai ganhando também aquele cenário, toda aquela estrutura, porque para vocês, advogados, vocês vão poder escolher se querem fazer telepresencial ou presencial. Mas para quem é de São Paulo, a maioria das turmas vai pedir para que seja presencial, né? Mais para os advogados de fora. E aí você já vai conhecer mais de perto. A senhora fala de fora da cidade de São Paulo? Da OAB São Paulo. Ou seja, se o advogado é do Rio de Janeiro, ele tem essa... Sim, mas vai ficar a critério, Adelson, de cada presidente de turma. Ah, entendi. Tá? Cada presidente vai... Porque tem processo que é 100% digital, tem, né, aquilo que nós colocamos ontem. Mas fica a critério de vocês, advogados, também. Eu, sinceramente, eu prefiro presencial. Se eu fosse advogada, eu preferia o presencial. Eu fico mais nervosa no computador do que presencial, justamente por essa questão, que às vezes o som não sai, às vezes o sinal cai, né? Aí você fica se olhando, lá no presencial você... né? Mas aí vocês podem requerer, tá? Porque isso está previsto. Adelson, o que você achou, meu querido? Você que já tem mais experiência... Eu gostei, há um certo tempo não faço uma sustentação, até porque o nicho de clientes nossos acaba não tendo tantos problemas trabalhistas assim para a gente lidar. Sim. Então, é interessante fazer esse exercício de quando em quando. Eu até lembrei hoje, eu estou treinando uma advogada recém-formada, né? E aí eu resolvi colocá-la na fogueira, uma audiência inicial, telepresencial, e eu até brinquei, todo mundo é macho atrás de uma câmera, né? Então, fica tranquila, ninguém vai te morder. E por mais que ela tenha assistido algumas audiências comigo, e de fato ela tenha sido uma sombra minha durante um tempo, eu acho que na hora da pessoa tomar a iniciativa sozinha, ela tem um travamento natural. Então, não sei se alguém concorda, mas independentemente de se assistir audiências, sustentações orais, eu acho que é importante a própria pessoa ir se valer do que ela assistiu ou ouviu, mas como referências, né? Sim, como se botar, como se apresentar, como comentar, e aí descobrir seu próprio estilo. Sem a prática, a pessoa não se desenvolve. Assim, eu aprendi sendo jogado aos lobos, né? Então, eu acho que Eu idem. Isso como advogada, como preposta, como estagiária e como magistrada. Foi assim, entendeu? Mas a gente podendo nos valer de cursos... E eu acho que você falou uma coisa muito certa, Adelson, que eu concordo plenamente. Cada um tem o seu estilo, né? Ainda ontem nós estávamos comentando isso lá no tribunal, que tem desembargador que fala mais baixinho, tem outro que fala mais alto, tem uns que falam muito rápido, outros que falam mais devagar. E aí, com esse negócio de que vai ser híbrido, né? Nós temos que todos mais ou menos falar devagar, porque se você falar muito rápido, a gravação pode captar e a pessoa e o advogado não entender. Então, cada um tem o seu estilo e você tem que... Eu acho que é um momento da gente valorizar a nossa autoestima, a nossa capacidade de fazer, como foi aqui, todos fizeram e fizeram muito bem. Se fosse uma sustentação oral oficial, todos se saíram muito bem. Eu, como relatora, recebesse qualquer um dos advogados aqui com os memoriais, eu ia realmente, depois que terminasse, olhar o processo e pensar, olha, deixa eu rever esse voto, realmente o doutor aqui destacou esse aspecto do cerceamento, essa questão de condenar honorários e o laudo imprestável, né, os esclarecimentos que não foram adequados, então tudo isso chama atenção, então vocês saíram muito bem. A doutora Ana Luísa conseguiu até que eu retirasse de pauta, né? Para reexame. Recentemente eu fui preposta numa audiência do Ministério Público do Trabalho e acho que foi o meu maior ensinamento de manter a calma. A ação civil pública é difícil, hein? É duro. E preposta, né? Qualquer coisa que você falasse ia ficar vinculada, então foi, acho que a prova de fogo.
E como você se viu no curso? Você achou que foi proveitoso para você? Aprendeu com os colegas? Muito proveitoso. Toda oportunidade de aprendizado a gente consegue absorver alguma coisa, né? Eu acho que eu me vejo muito no que a Adelson falou. Eu sou formada há relativamente pouco tempo, vai fazer 3 anos, eu já estou fazendo uma pós aqui na USP de Ribeirão Preto. Só que, assim, eu sempre fiquei muito na redação. Desde estagiária já tocava carteiras de 300 processos, mas sempre fazendo o texto, né? Então, dessa parte prática de audiência, sustentação oral nunca fiz, então a gente vai perdendo o medo com essas oportunidades e vendo os colegas aí ensinarem os pontos positivos a cada situação. A gente aprende muito com os outros colegas, né? Essa simbiose é muito importante. Parabéns. Bruno, pois não, Bruno? Tá com sinal, querido? Estou sim. Okay. Então, como você se sentiu? Nervosismo, né? De falar alguma besteira. de falar coisa que não deve, mas eu vou me atentar mais a utilizar mais o tempo, né? Eu acho que fui muito sucinto, eu teria que discorrer um pouquinho mais sobre o tema. Senti isso. Sim, mas também pode ser o teu estilo. Tem advogado que é mais sucinto, tem advogado que fala mais, tem advogado que escreve menos, advogado que escreve mais, tem desembargador que fala mais, tem desembargador que fala menos. Você tem que... o Adelson está certo, cada um tem o seu estilo, sim, né? Mas dentro do seu estilo, você falou 3 minutos, daria para falar uns 6 minutos? 6, né? Não é? Mas a metade do tempo, né? Isso, exatamente. Aí você vai gravando, se ouvindo e se aprimorando. Que não dá para fazer que nem o WhatsApp, né? Cancelar a mensagem enviada, né? Já falou, né? Você não pode mandar para tua esposa, para as pessoas mais próximas, falar, ué, o que é? Meu marido está doido? Não, está fazendo treinamento de sustentação oral, não é? Mas grava aí, você vai se assistindo e vai se aprimorando. Sim, obrigado. Obrigada a você. Maíra, diga, minha querida. Tudo certo. Nervoso sempre, né? Nossa, só de falar já dá uma palpitação, assim, no coração, mas vamos treinando para melhorar cada vez mais. Eu fui estagiária e advogada júnior de um advogado muito famoso de São Paulo, que é o Solon de Almeida Cunha, né? Que ele é até sócio do Matos Filho. E ele fala, né, na época, 200 anos atrás, quando eu era estagiária dele, não tinha nem nascido, ele falava assim para mim, quem começa uma audiência e não tem frio na barriga não é um advogado responsável, sempre você fica com frio na barriga, não é verdade? É a responsabilidade ali de desenvolver a tua tese, né? Com certeza. Mas e ainda mais que você está lidando com o direito alheio, né? Exato. Eu acho que isso que é o pior. Sim. Eu, de minha parte, eu me constranjo mais com esses negócios de Zoom, de que vai cair a internet, tenho medo de apertar um botão e cair. Aí é a minha hora de falar, aí eu fecho o microfone, aí eu falo, estou com o microfone fechado. Então, hoje eu fiz a sessão com o microfone aberto inteira, porque às vezes demora. Aí eu estou com outro computador, aí na hora que eu vou abrir o meu voto, ele demora para abrir. Eu, pois não, excelência, mais um minutinho, excelência. Aí eu prefiro presencial. Eu estou contente de voltar, sinceramente. Mas é isso. Também tem a vantagem do Zoom, do telepresencial, da gente ficar mais... Para a gente conseguir fazer um curso e abranger várias... Para curso, eu acho maravilhoso, abranger várias pessoas de outras localidades, né? Mas na prática aqui de audiência e de sessão, eu realmente estou com muita saudade do presencial, sinceramente. E não lidar com o Zoom vai ser uma alegria para mim, viu, Maíra? A gente precisa também, né, do calor humano. Não sei, se olhar a pessoa nos olhos, talvez seja melhor mesmo. Eu gosto de povo, senão eu seria juíza federal e não do trabalho, não é isso?
Gosto dos advogados, das advogadas, eu gosto de receber, gosto de... Senão eu não daria aula para advogado, porque eu realmente gosto. Eu acho que é importante essa simbiose de magistrados, advogados e MPT, correto? Lucas, há alguma coisa a acrescentar? Todos preencheram o formulário, pessoal? Preenchi. Então tá jóia. De presença, Amanhã, né? isso. Amanhã aula com a doutora Erotilde, vou pedir para ela incrementar a questão do Visioló, tá? E no dia 14, com a desembargadora Ivani, que vai fechar falando aí dos temas principais da jurisprudência comentada aí dos regionais e do TST e do Supremo Tribunal Federal. Da minha parte, muito obrigada por conhecê-las e conhecê-los, por ter compartilhado com vocês esses momentos felizes do curso. Vocês têm o meu e-mail, meu telefone, estou à disposição de vocês, tá bom? Outros cursos da ESA, IC Toledo, e nas nossas produções também na internet, e tenho certeza que iniciamos um contato aqui muito promissor com outras oportunidades para nos encontrarmos, ok? Tem outros cursos na ESA, esse Compliance Acidente do Trabalho, são cursos que já tiveram, vão ter novamente, estão gravados. Esse de Compliance e Acidente de Trabalho foi dado ano passado, eu não sei como é que funcionam essas gravações, mas eu penso que, Luciana, eu posso me informar, tá bom? E depois você pode me mandar perguntar no WhatsApp, que eu te respondo, tá? Mas o que eu sei também é que é importante vocês avaliarem o curso e darem sugestões. Eu já vou dando uma sugestão, que execução trabalhista, a gente precisa fazer curso de execução sempre, porque é muita novidade, novas ferramentas eletrônicas, recuperação judicial e execução trabalhista é uma coisa tormentosa, né? Posicionamentos do Supremo, também recurso de revista, precedentes, tem vários temas importantes. Vocês podem sugerir e eu vou me averiguar como ficaram essas gravações, se elas são disponíveis para venda. Mas com certeza a gente vai fazer novos cursos. Ou novos cursos, né? Exato, exato. Na modalidade híbrida, na modalidade presencial, na modalidade online. Agora, para a ESA Bauru, eles já vão marcar para setembro de compliance, Luciana, que vão ser 2 finais de semana. Tá. Eu estou em Bragança Paulista. Tá. Aí já estou... É um pouquinho então, só em cursos online, né? Online. Que é TRT15. Mas eu vou averiguar, fica tranquila, tá bom? Tá Você certo. me cobra no celular. Podem, se vocês precisarem, estou às ordens, tá bom? Muito prazer em conhecer. O número ficou aqui no chat? Ficou. E eu vou encontrar vocês nas sessões, tá bom? Aí, quando eu estiver participando das sessões, eu vou ficar bem séria, e quando terminar a sessão, vocês podem falar, oi, professora! Tá bom? Combinado. Tá bom. Então tá, queridos. Fiquem com Deus, tá? Foi muito bom conhecer vocês. Foi muito boa, muito obrigada. Até as próximas oportunidades, se Deus quiser. Com certeza. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau a todos. Tchau, Tchau a todos.